Você foi traído. Ela pegou seu dinheiro, ficou na sua casa, dirigiu seu carro, recebeu sua atenção, seu tempo e sua lealdade. E mesmo assim, nada disso foi suficiente. Porque justamente quando você se tornou o homem que ela dizia querer, ela desapareceu. Sem discussão, sem explicação, sem um ponto final. E a partir daquele momento, uma única pergunta começou a se repetir na sua cabeça como um eco impossível de silenciar. O que eu fiz de errado? Você repassa cada conversa, cada gesto, cada palavra. Você se pergunta se foi quando você se abriu demais, quando mostrou seus medos, quando disse que a amava. Você começa a carregar uma culpa que não entende, porque tudo parecia ir bem. Ela falava de honestidade, de lealdade, de um futuro juntos. Ela olhava nos seus olhos com uma segurança que inspirava confiança. Nada indicava que isso ia terminar assim. Mas e se eu te dissesse que você não fez nada de errado? E se a razão do desaparecimento dela não teve nada a ver com você, mas com algo muito mais profundo, algo que nem ela mesma compreende? Durante décadas, Sigmund Freud mergulhou nas zonas mais escuras da mente humana. Ele não fez isso com frases reconfortantes, nem conselhos fáceis, mas com uma precisão incômoda, quase cirúrgica. E o que ele descobriu sobre o comportamento feminino continua sendo tão perturbador que muitos preferem ignorar. Freud entendeu que, em muitos casos, as pessoas não abandonam outras. Elas fogem de partes de si mesmas que não conseguem encarar. E quando você compreende essa verdade psicológica, algo muda. Você para de levar a traição para o lado pessoal e começa a ver os padrões invisíveis que operam em silêncio, dirigindo decisões que nem sequer passam pela consciência. Você a conhece e, desde o primeiro momento, ela parece diferente de todas as outras. Ela não joga, não insinua, não cria ambiguidades. Ela te olha com uma calma estranha e te diz exatamente o que quer. Ela está cansada de jogos, de mentiras, de homens imaturos. Ela quer lealdade, honestidade, estabilidade. A voz dela não treme. As palavras dela não parecem ensaiadas. Tudo nela transmite autenticidade e por isso você acredita nela. Ela te fala sobre os relacionamentos passados dela, sobre como foi decepcionada, sobre os sinais de alerta que agora sabe reconhecer. Ela diz que tem trabalhado em si mesma, que aprendeu com os erros, que já não é a mesma mulher de antes. Ela se mostra consciente, emocionalmente madura, até vulnerável. E sem perceber, você começa a sentir que com ela é seguro baixar a guarda. Pela primeira vez em muito tempo, você não sente a necessidade de se proteger. Ela faz você se sentir compreendido. Ela te convida a mostrar partes de você que normalmente você esconde, suas dúvidas, seus medos, suas feridas antigas. E quando você faz isso, a reação dela é perfeita. Ela não julga, não se assusta, não se afasta. Pelo contrário, ela parece se aproximar mais. Nesse momento, sua mente chega a uma conclusão perigosa. Desta vez, é diferente. Não é como as outras. Ela não vai fugir. Não vai desaparecer. Tudo indica que, finalmente, você encontrou alguém que realmente sabe o que quer e que está preparada para isso. Aos poucos, você começa a reorganizar sua vida em torno dela. Sem que ninguém te peça, você apaga os aplicativos de namoro. Você para de responder mensagens que antes você teria respondido. Você cancela planos com amigos para passar mais tempo ao lado dela. Você não vive isso como um sacrifício, mas como uma escolha natural. Porque com ela, tudo parece fazer sentido. Você se permite algo que raramente faz, se mostrar por completo. Você fala para ela sobre seus sonhos, suas inseguranças, as feridas que carrega desde a infância. Você conta a ela aquilo que nunca diz em voz alta, e ela responde da melhor maneira possível. Ela te escuta, ela te valida. Ela te diz que nunca se sentiu tão conectada com alguém, que com você ela pode ser ela mesma. Os gestos dela reforçam essa ideia. Ela te pega pela mão com uma firmeza que parece sincera.
Ela te olha como se você fosse a resposta para perguntas que nem sequer ela sabia formular. Ela te apresenta aos amigos dela, te integra no círculo dela. Fala do futuro como se você já fizesse parte dele. Férias, projetos, planos que ainda não existem, mas que soam reais quando ela os menciona. E nesse ponto, você baixa a última barreira. Você começa a acreditar que essa história não vai repetir o mesmo final de sempre. Que desta vez não haverá uma retirada repentina, nem silêncios inexplicáveis. Que tudo o que você está dando está sendo recebido da mesma forma. Justo quando você se permite pensar que, pela primeira vez, tudo está em equilíbrio, algo começa a mudar. No começo é quase imperceptível. Não acontece de um dia para o outro, não há uma discussão clara, nem um sinal evidente. Você simplesmente nota que algo já não é igual. A voz dela perde o calor. As mensagens que antes chegavam cheias de interesse, agora são mais curtas, mais frias, mais espaçadas. Ela diz que está ocupada, que está cansada, que precisa de um pouco de espaço para pensar. Você tenta não dar muita importância a isso. Você diz a si mesmo que é normal, que todo mundo tem dias difíceis, mas o silêncio começa a se alongar. As respostas demoram horas, depois dias. As conversas profundas desaparecem. Aquela mulher que parecia totalmente presente agora está, mas pela metade. E sem perceber, você começa a andar com cuidado, medindo cada palavra, temendo dizer algo que piore as coisas. Até que um dia, sem aviso prévio, o silêncio se torna absoluto. Não há discussão, não há despedida, não há uma explicação que te permita entender o que aconteceu. Ontem ela estava lá, envolvida, conectada. Hoje ela é um fantasma. Suas ligações vão para a caixa postal. Suas mensagens ficam sem resposta. É como se você nunca tivesse existido. Então começa a tortura mental. Você repassa cada momento procurando o erro oculto. Você se pergunta se foi quando disse que a amava, quando mostrou uma insegurança, quando foi muito próximo ou muito disponível. Mas nenhuma resposta se encaixa completamente. E é aí que surge uma verdade incômoda, uma verdade que Freud teria reconhecido de imediato. Ela não decidiu ir embora de forma consciente. Foi o inconsciente dela quem assumiu o controle. Ela não se sentou para pensar se deveria ir embora ou ficar. Ela não analisou prós e contras nem tomou uma decisão racional. Simplesmente aconteceu. E o mais inquietante é que, em muitos casos, ela mesma não entende por que agiu assim. Sigmund Freud descobriu que a maior parte das nossas decisões não nasce da mente consciente, mas de uma região muito mais profunda e oculta, o inconsciente. Um lugar ao qual não temos acesso direto, mas que governa silenciosamente nosso comportamento. Freud sustentava que cerca de 90% do que fazemos é determinado por esse território invisível. Velhas feridas, medos enterrados, impulsos primitivos e aprendizados da infância se ativam sem pedir permissão. Nos relacionamentos, esse mecanismo se torna especialmente poderoso. Enquanto a mente consciente dela te dizia que queria estabilidade, amor e compromisso, outra parte dela podia estar reagindo a algo muito distinto. A razão dela construiu uma história coerente sobre o que ela desejava, mas o inconsciente dela tinha outros planos. E quando ambas as partes entraram em conflito, a decisão final não foi tomada pela lógica, mas pelo impulso mais antigo. Por isso você fica confuso. Porque ela não te mentiu deliberadamente. Primeiro, ela mentiu para si mesma. Ela acreditou nas próprias palavras, mas o inconsciente dela nunca esteve completamente de acordo. Esse conflito interno é o que provoca desaparecimentos sem explicação, mudanças repentinas e rupturas que não têm sentido aparente. Não é que você tenha falhado, é que algo dentro dela se ativou, algo que há muito tempo esperava o momento certo para assumir o controle. Nada disso começa com você. Muito antes de você aparecer na vida dela, certas associações já estavam gravadas no mais profundo da mente dela. Freud chamou a esse fenômeno de compulsão à repetição.
A tendência inconsciente de recriar repetidamente os mesmos padrões emocionais, mesmo quando causam dor e destruição. Não porque sejam desejados, mas porque são familiares. Se o pai dela esteve ausente, o inconsciente dela aprendeu que o amor sempre termina em abandono. Se ela cresceu com uma mãe emocionalmente distante, interiorizou que a intimidade é perigosa. Se o primeiro grande amor dela a traiu, o sistema emocional dela associou a entrega com a ferida. Essas experiências não são apagadas com boas intenções, nem com leituras de autoajuda. Também não desaparecem só porque alguém diga ter trabalhado em si mesma. As feridas não resolvidas se escondem no inconsciente, esperando. E quando um relacionamento começa a se tornar saudável, estável e diferente do que ela conheceu, algo dentro dela se ativa. Você acredita que está construindo algo novo, mas sem saber, entra em um roteiro escrito muitos anos atrás. Você não é o protagonista. Você é o último ator de uma peça que se repete desde a infância. Quando você não se encaixa nesse roteiro, quando você é muito presente em vez de distante, muito compreensivo em vez de frio, muito constante em vez de imprevisível, o inconsciente dela reage. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque representa algo desconhecido. E para uma mente ferida, o desconhecido pode parecer mais ameaçador do que considerar a dor que ela já conhece. Por isso, muitas vezes, o amor saudável não é percebido como amor. É percebido como perigo. Há uma verdade que quase ninguém quer dizer em voz alta, porque é incômoda e gera debate. A atração não é só emocional nem racional. Também é biológica, química e hormonal. E essas forças agem fora do controle consciente. Freud intuiu isso muito antes de a ciência moderna confirmar. Os seres humanos reagem primeiro pelo corpo e depois pela razão. Enquanto a mente dela te repetia que buscava estabilidade e compromisso, a biologia dela podia estar respondendo a impulsos muito distintos. Durante certas fases do ciclo dela, ela se sente mais aberta, mais segura, mais atraída pela energia masculina. Ela se sente viva, magnética, conectada. Conversas que antes pareciam normais de repente se tornam excitantes. Um homem que parecia comum começa a se destacar. Mas esse estado não é permanente. Quando o equilíbrio hormonal muda, a percepção também muda. As substâncias químicas que geravam atração se reduzem. O que antes a fazia se sentir confortável, agora pode parecer sufocante. As mesmas palavras que a tranquilizavam começam a incomodá-la. E o mais inquietante é que ela não é consciente desse processo. Ela não registra-se a mudança biológica, apenas sente que algo já não se encaixa. Então aparecem frases como "já não sinto o mesmo" ou "acho que isso não é o que eu quero". Ela acredita que tomou uma decisão racional, mas na realidade o corpo dela decidiu primeiro e a mente dela construiu uma explicação depois. Você tenta entender o que mudou entre vocês, quando a única coisa que mudou foi a química interna dela. E assim, você fica, procurando respostas lógicas para uma decisão que nunca foi tomada pela lógica. Na superfície, ela sabe exatamente quem quer ser. Ela quer estabilidade, calma, confirmação. Ela quer um relacionamento saudável, previsível, seguro. Essa é a imagem que ela constrói de si mesma e a que mostra ao mundo. Mas sob essa camada consciente, existe outra parte, menos aceitável, menos reconhecida, que também exige ser ouvida. Freud a chamou de sombra. A sombra não é maldade, é desejo, impulso, contradição. É a parte que se sente atraída pelo intenso, pelo imprevisível, por aquilo que quebra a rotina. E quanto mais se reprime, mais força acumula. A sociedade a ensinou que ela deve negar essa parte de si mesma, que deve controlá-la, escondê-la, se envergonhar dela. Mas o reprimido não desaparece. Se transforma em tensão. Quando você chega oferecendo coerência, presença e estabilidade, a parte consciente dela se sente aliviada.
mas a sombra dela começa a se inquietar. Não há atrito, não há risco, não há emoção transbordada. E o que no começo se sente como paz, com o tempo pode ser percebido como vazio. Não porque você não seja suficiente, mas porque o conflito interno dela continua sem ser resolvido. Esse choque entre o que ela pensa querer e o que inconscientemente deseja gera uma pressão que precisa ser liberada. E muitas vezes, a forma de fazer isso não é conversar, nem enfrentar, nem compreender. É fugir, romper o vínculo, reiniciar o ciclo com alguém novo que reative essa parte reprimida. Por isso, a partida dela não é um ato frio nem calculado. É uma liberação inconsciente. Uma fuga da calma que a mente dela dizia buscar, mas que a sombra dela não podia suportar. Há relacionamentos que não se sustentam por amor, mas por química emocional. Dopamina, adrenalina, cortisol. Altas e baixas constantes que o corpo interpreta como intensidade. Para uma mente acostumada ao conflito, essa montanha-russa se torna viciante. Não se busca conscientemente a dor, mas se confunde a ansiedade com paixão e o caos com conexão. Nesse contexto, o homem estável começa a parecer previsível. O silêncio para de doer, as discussões desaparecem, não há picos emocionais. E o que para você é paz, para o sistema nervoso dela é ausência de estímulo. A tranquilidade não gera descarga química, não há urgência, não há medo de perder, não há euforia após a reconciliação. E então surge uma sensação perigosa: o tédio. Esse tédio não fala sobre você, fala sobre uma dependência prévia, de uma necessidade de sentir algo forte, mesmo que esse algo doa. Por isso, às vezes, reaparecem figuras do passado, mensagens ambíguas, provocações sutis. Não buscam amor, buscam ativação. Uma faísca que reative o circuito conhecido, mesmo que termine em decepção. Aqui nasce a controvérsia, porque de fora é julgado como imaturidade ou sabotagem. Mas por dentro é um vício silencioso. O corpo pede o que conhece. E quando o relacionamento não oferece isso, o inconsciente impulsiona a rompê-lo para voltar ao padrão que garante intensidade, mesmo que o preço seja a estabilidade. Quando a atração começa a enfraquecer, nem sempre termina imediatamente. Antes, o inconsciente costuma lançar pequenas provas. Não são conscientes nem planejadas, mas estão lá. Silêncios prolongados, respostas frias, mudanças de humor repentinas. Ela observa sem perceber, não busca informação, busca uma reação. Cada uma dessas situações funciona como um termômetro emocional. Se você responde com ansiedade, com explicações excessivas, com necessidade de aprovação, o resultado é previsível. A atração diminui ainda mais, não porque você tenha feito algo errado, mas porque confirma um papel que o inconsciente dela associa à fraqueza ou dependência emocional. Quando você pergunta o que está acontecendo e não obtém resposta, quando tenta consertar algo que ela não pediu para consertar, você entra em um terreno perigoso. Você começa a perseguir clareza onde o inconsciente só quer sentir poder. E quanto mais você se esforça para entender, mais você se afasta do equilíbrio que um dia existiu. Essas provas não buscam soluções. Buscam observar seu centro, sua capacidade de manter a calma, de não desmoronar diante da incerteza, de continuar sendo você mesmo quando o vínculo se torna instável. Poucos conseguem, porque o medo de perder ativa respostas automáticas. E quando essas respostas aparecem, a decisão inconsciente se consolida. Não há discussão, não há negociação, apenas a sensação de que aqui aparece uma das tensões mais profundas do nosso tempo. Por um lado, ela aprendeu um discurso consciente muito claro. Ela quer igualdade, respeito, estabilidade emocional. Ela quer um homem presente, empático, disponível. E de verdade acredita nessas ideias. Ela as defende, as repete, as sente como próprias. Mas, ao mesmo tempo, o inconsciente dela responde a estímulos muito distintos. A biologia não evoluiu no mesmo ritmo que as normas sociais.
Enquanto a mente dela adota valores modernos, o sistema emocional dela continua reagindo a sinais antigos: firmeza, direção, autocontrole, presença silenciosa. Não é uma contradição moral, é um conflito interno. E quando ambos os mundos colidem, produz-se uma confusão que nem ela mesma sabe explicar. Por isso, muitas vezes, as palavras dela não coincidem com as decisões dela. Ela diz que quer segurança, mas se sente atraída pela incerteza. Ela diz que valoriza a comunicação, mas se afasta quando tudo é claro. Ela diz que busca calma, mas o corpo dela reage com mais força diante da tensão. De fora parece incoerência. Por dentro, é uma luta constante entre o que foi aprendido e o que é sentido. Você fica preso no meio dessa contradição. Você segue o que ela diz precisar, mas isso não garante que você se conecte com o que o inconsciente dela realmente responde. E quando essa distância se torna evidente, ela não a analisa. Ela a evita. Ela vai embora. Não porque você não seja importante para ela, mas porque enfrentar esse conflito interno requer uma consciência que poucos estão dispostos a desenvolver. O erro mais comum depois de um rompimento assim é tentar entendê-la. O que ela pensou, o que sentiu, em que momento mudou. Mas é aí que se perde o verdadeiro aprendizado. Porque a lição nunca foi sobre controlar as decisões dela, mas sobre recuperar seu próprio centro. Freud deixou claro: quando você tenta governar o desejo do outro, você já perdeu o controle sobre si mesmo. A verdadeira força não está em convencer, explicar ou demonstrar seu valor. Está em não desmoronar quando alguém vai embora sem dar razões, em não perseguir respostas que não existem, em aceitar que nem todo abandono é um fracasso pessoal. Quando você entende que muitas decisões nascem do inconsciente do outro, de feridas que não te pertencem, de conflitos que você não pode resolver, algo se liberta dentro de você. Recuperar seu poder significa voltar a ser dono da sua atenção, do seu tempo e da sua energia emocional. Significa não negociar sua dignidade por afeto, nem sua estabilidade por validação. Paradoxalmente, isso é o que sempre resulta mais atraente. A calma de quem não se perde quando mais alguém se perde. Essa história não termina com ela indo embora. Termina com você entendendo que o controle nunca esteve em reter ninguém, mas em não se abandonar. E quando você chega a esse ponto, já não busca fechar ciclos com explicações externas. O fechamento acontece por dentro. Agora a pergunta é para você. Você já viveu algo similar? Acredita que essas decisões são realmente conscientes ou são direcionadas por forças mais profundas da mente? Compartilhe sua experiência e sua opinião nos comentários.